Um amigo de verdade não ignora a tolice do outro. E como isso é difícil. Eu sei. Como é difícil dizer para um amigo que ele está errado, dizer que ele precisa rever uma posição, que ele falhou, que ele está sendo tolo em alguma questão. Como é difícil ter conversas difíceis, conversas constrangedoras. Mas um amigo de verdade é aquele que está disposto a ter esse tipo de conversa. Um amigo de verdade é aquele que está disposto a ter conversas desconfortáveis, desde que essas conversas produzam bons resultados e que tragam o bem para o seu amigo. Porque ele se importa com o amigo mais do que ele se importa com o seu próprio bem-estar, mais do que ele se importa com manter uma situação de tranquilidade ou em evitar constrangimentos. Aquela amizade e o sentimento por aquela pessoa é mais valioso do que não gerar desconforto. Por isso que no popular a gente diz que o amigo de verdade é aquele que diz quando a gente está com bafo, o amigo de verdade é aquele que diz quando a gente precisa renovar o desodorante. O amigo de verdade, ele está disposto a ter conversas difíceis, desde que essas conversas difíceis promovam crescimento para nós, desde que essas conversas difíceis me ajudem a ser uma pessoa melhor, a me livrar de um constrangimento. O amigo de verdade não ignora a tolice, a falha ou erro, justamente por se importar. E são esses relacionamentos que nós precisamos valorizar. Num mundo onde as pessoas estão cada vez mais cercadas de bajuladores, e só querem se cercar de bajuladores, de gente que diga como ela é bonita, como ela está sempre certa, como ela nunca errou em nada na vida, nós precisamos valorizar as pessoas que nos dizem a verdade, que se importam sim, mas que justamente por se importar, nos dizem aquilo que é difícil, mas que nós precisamos ouvir e que ao ouvir, isso fará de nós pessoas melhores. Hoje a nossa leitura nos levou do texto de Provérbios, capítulo 26, 27 e no capítulo 28. E alguns provérbios me chamaram a atenção. No capítulo 26, nós temos vários provérbios que falam sobre o perigo de ignorar o tolo, de honrar o tolo, de dar ao tolo mais responsabilidades, mais do que aquilo que ele merece, mais do que aquilo que é devido. E ele vai falar sobre a tolice que é confiar no tolo e colocar coisas importantes na mão do tolo. Ele diz, por exemplo, no primeiro verso, como a neve no verão e chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Não faz sentido você dar honra para o tolo. Isso é loucura, é insanidade. No verso 6, ele vai dizer: confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Então você não dá para um tolo a responsabilidade de passar uma mensagem, porque você sabe que ele vai fazer bobagem, você sabe que ele vai que ele vai trazer algo ruim para aquela situação. Faz tanto sentido quanto beber veneno, quanto cortar o próprio pé. No 8 ele diz: honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra numa atiradeira. Se você quer atirar a pedra, você não vai amarrá-la, então não faz sentido dar honra ao tolo. No 10 ele diz: quem contrata um tolo, ou o primeiro que passa, é como o arqueiro que atira ao acaso. Então, se você vai contratar um tolo, você está atirando uma sorte, e você tem grande chance de que aquilo dê errado, de que você seja prejudicado por essa escolha. Porque, afinal de contas, o tolo sempre vai fazer tolice. E ele diz no verso 11: como o cão volta a seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Do mesmo jeito como o cão vai voltar ali para lamber, para comer o próprio vômito, tenha certeza, o tolo vai cometer mais ações de insensatez, ele vai repetir essa insensatez outras vezes. Então, não ignore a tolice, não faça vista grossa para o tolo, não contrate o tolo, não se envolva com ele, não dê honra para o tolo. Mas aí talvez a gente chega numa questão, e aí então, o que a gente faz com o tolo? Então, as pessoas já nascem sábias, já nascem tolas, e os tolos devem ser ignorados? Não, não é sobre isso, e a gente já leu Provérbios bastante, e se você prestou atenção, você entendeu que não é sobre isso. Não é uma questão de entender que aquele que é tolo está condenado à tolice e você deve ignorar, devemos ignorar os tolos. A questão, quando ele fala sobre o tolo, é preciso entender que ele está falando sobre aquele que abraçou a tolice, que se orgulha da sua tolice, que é tolo, é insensato, gosta de ser, tem raiva de quem não é e que não quer ajuda e que não quer ser ajudado de forma nenhuma.
É a essa pessoa que ele se refere sobre o tolo, aquele que não tem sabedoria e não quer ter sabedoria. E é por isso que ele diz, por exemplo, no verso 12, há mais esperança para o tolo do que para aquele que se considera sábio. Olha que coisa, ele falou esse tempo todo sobre o cuidado com o tolo, não ignorar a tolice, mas ele diz, olha, tem mais esperança para o tolo do que aquele que se acha sábio, aquele que acha que sabe tudo. É melhor que alguém se reconheça tolo do que aquele que acha que sabe tudo, porque esse que se acha sábio não tem nada para receber, não vai dar ouvidos a nada que você possa dizer. Então, não ignore a tolice, não dê honra ao tolo, não dê grandes missões, grandes responsabilidades para o tolo, isso é bobagem. É apostar em algo que você sabe que vai dar errado. Mas o tolo tem uma esperança, desde que ele não se ache sábio, desde que ele não se considere perfeito. E aí, quando a gente salta para o capítulo 27, me chamaram a atenção outros provérbios, já que vão falar sobre amizade. No verso 5, ele diz, a repreensão franca é melhor que o amor escondido. No 6, as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. No verso 9, o conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. No verso 17, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia outro amigo. No verso 23 do capítulo 28, no fim, as pessoas apreciam a crítica honesta muito mais do que a bajulação. Se por um lado, tantos desses provérbios nos advertem contra ignorar a tolice dos outros e para a importância de não fazermos isso, alguns desses provérbios também nos dizem sobre a importância de um amigo franco, de um amigo que repreenda a tolice do outro, de um amigo que seja sincero, e que é melhor ser sincero do que é melhor a sinceridade de um amigo, as feridas feitas pela sinceridade de um amigo, porque muitas vezes a sinceridade fere. Não vamos ser hipócritas também, né? A gente não ama a crítica, a gente não ama a repreensão, muitas vezes a sinceridade de um amigo fere, agride o nosso ego, mexe com a gente. Mas é melhor a ferida feita por um amigo sincero do que os beijos de um inimigo. A repreensão franca é melhor do que o amor escondido. O conselho de um amigo sincero é agradável. Então, pautado nesses provérbios que eu destaquei ao longo da nossa leitura, eu quero deixar esse alerta para vocês, convite a você. Valorizemos a sabedoria, não ignoremos a tolice. E como amigos, assumamos o compromisso de conduzirmos uns aos outros nessa jornada de sabedoria. O verdadeiro amigo não é aquele que ignora a tolice do outro, que faz vista grossa, que não percebe e não alerta sobre os erros. O amigo de verdade é aquele que tem conversas constrangedoras, faz alertas difíceis, ainda que sugere feridas, mas o amigo é como o ferro que afia o ferro. O amigo está sempre querendo ajudar o outro a crescer, o outro a amadurecer. E aplicando isso de forma muito breve, sobre dois aspectos. Primeiro, considere fortemente a possibilidade de que você não seja o sábio da história. Porque essa é uma questão, quando a gente fala sobre o amigo que contribui para o amadurecimento do outro, a gente sempre se imagina no papel daquele que vai compartilhar a sabedoria, porque a gente se acha sábio. Essa é uma tentação muito forte. Então, considere a possibilidade de que você talvez não seja o mais sábio da conversa, não seja o amigo mais sábio da roda. Considere a possibilidade de que, por mais que você seja um tanto sábio, tenha algo de sabedoria, eventualmente você pode estar errado. Então aceite a repreensão, aceite o conselho, ouça as palavras de sabedoria, considere os conselhos, os alertas dos seus amigos, quem sabe eles têm razão, e ao ouvi-los você pode ser lapidado, você pode ser afiado por esse amigo. E o segundo, não ignore as tolices dos seus amigos. Ao ver um amigo fazendo uma bobagem, fazendo algo que vai trazer um problema para ele, não faça vista grossa, não deixe de falar para não querer gerar constrangimento, para não querer macular ou fragilizar essa amizade. Verdadeiras amizades não são fragilizadas pela verdade, não são fragilizadas por conselhos reais de sabedoria. Na verdade, elas são aprimoradas, elas são fortalecidas. Então, não ignore a tolice dos seus amigos. O verdadeiro amigo não evita, não foge de conversas difíceis, mas quer contribuir para o crescimento e para o amadurecimento
do outro. A gente vai ficando por aqui. Eu espero você amanhã para mais um momento de reflexão. Compartilha essa palavra com alguém. Clica aí na setinha e envia essa reflexão para alguém que possa ser abençoado por essas palavras de sabedoria. E lembra, amanhã a gente termina a leitura do livro de Provérbios com a nossa última reflexão. Te encontro aqui amanhã. Até!